Tudo aconteceu em uma cidade distante. Clara estava acostumada ao silêncio de seu prédio. No 8º andar de um edifício antigo, ela vivia sozinha, dividindo os dias entre o trabalho como fotógrafa e longas noites editando imagens em seu computador. Por isso, foi com surpresa que notou a chegada de um novo vizinho no apartamento em frente. Ele se mudou sem alarde, carregando poucas caixas em um carro escuro e desaparecendo rapidamente para dentro de casa. Desde então, Clara não o ouvirá falar ou sequer mover os móveis. Sempre que o via no corredor, ele usava um chapéu de aba larga e óculos escuros que escondiam quase todo o rosto. Boa tarde, ela tentou cumprimentá-lo em um desses encontros. Ele parou por um segundo, virou o rosto em sua direção, mas não respondeu. Depois, continuou andando, deixando Clara com um arrepio estranho. Nas semanas seguintes, Clara notou que ele saía sempre nos mesmos horários, à noite, quando o prédio estava mais vazio. Ela achou que era reclusão ou timidez, mas algo nele parecia errado. Uma noite, enquanto revisava fotos no computador, sua atenção foi atraída para a janela. Do outro lado, no apartamento do vizinho, uma luz fraca estava acesa. Curiosa, Clara se aproximou. Foi quando o viu. Sem chapéu e óculos, o homem estava de costas, mas quando virou-se de perfil, ela recuou instintivamente. Ele não tinha rosto. A pele era lisa e pálida, como porcelana. Onde deveriam estar olhos, nariz e boca, havia apenas um vazio assustador. O coração de Clara disparou com um susto. Ela tropeçou para longe da janela, fechando a cortina com um puxão. Não pode ser real, eu não vi isso, ela murmurou para si mesma, mas não conseguiu dormir naquela noite. Na manhã seguinte, Clara estava inquieta. Sentada em frente à sua xícara de café, a lembrança do que vira pela janela invadia sua mente. Foi só um reflexo, ou talvez uma ilusão óptica, ela tentou se convencer, mas a imagem do rosto liso e pálido parecia gravada em sua memória. Para afastar a sensação de desconforto, Clara decidiu pesquisar sobre o novo vizinho. Perguntou discretamente ao zelador, mas ele só deu de ombros. Mal ouvi, moça. Chegou de noite e entrou direto. Parece reservado. De volta ao apartamento, Clara procurou informações na internet. Nada. Nenhuma menção ao nome dele ou registros de ocupação no endereço. O mistério apenas aumentava. Naquela noite, quando o prédio estava em completo silêncio, Clara começou a ouvir sons vindos do apartamento ao lado. Não eram passos comuns. Eram arrastados, acompanhados por um som seco, como algo raspando no chão. Ela se aproximou da parede para ouvir melhor. De repente, o som parou. Um frio percorreu sua espinha. Estou ficando paranoica, murmurou, afastando-se. Mas a sensação de estar sendo observada persistia. Ao deitar-se, ela sentiu uma inquietação estranha, como se olhos invisíveis a vigiassem no escuro. No meio da madrugada, não resistiu. Levantou-se e abriu a cortina, espiando para o outro lado da janela. A luz do apartamento do vizinho estava acesa novamente, mas ele não estava lá. Porém, ao olhar mais de perto, ela viu algo perturbador. No vidro da janela dele, havia uma marca borrada, como se uma mão sem dedos tivesse sido pressionada contra ela. Clara passou o dia tentando ignorar o que vira na janela, mas a imagem da marca borrada e o som de algo sendo arrastado na noite anterior não a deixavam em paz. A inquietação aumentava, e ela começou a sentir que algo estava mudando em seu ambiente. No final da tarde, enquanto descia para pegar um pacote deixado na portaria, encontrou o vizinho no corredor. Ele estava parado na frente de sua porta, segurando o chapéu com uma das mãos. Clara hesitou, mas tentou parecer natural. Oi, tudo bem?
Como esperado, ele não respondeu, apenas inclinou levemente a cabeça. Quando começou a se afastar, Clara deixou cair o pacote que segurava. Ele parou e, lentamente, se abaixou para pegar. Ao devolver o pacote, Clara percebeu algo. Refletido nos óculos escuros que ele usava, havia um contorno distorcido, algo que parecia um rosto, era completamente liso. Ela prendeu a respiração e suas pernas queriam bambear. Você está bem?" perguntou, em um tom nervoso. O vizinho parou por um instante, como se estivesse considerando a pergunta. Sem dizer nada, ele entrou em seu apartamento e fechou a porta com um clique firme. Clara ficou paralisada. As palavras estavam presas em sua garganta. Depois de alguns segundos, recuperou-se e subiu correndo para seu apartamento. A porta do vizinho continuou fechada, mas Clara sentiu que algo havia mudado. Ao olhar pela janela naquela noite, viu a luz do apartamento dele acesa. Ele estava parado ali, olhando diretamente para ela. Mesmo com o chapéu e os óculos, Clara sabia, ele a estava observando. Clara não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, sentia o peso de um olhar invisível. O vizinho continuava sendo uma presença inquietante, e o som de passos arrastados e objetos sendo movidos em seu apartamento não cessava. Na terceira noite seguida de insônia, ela tomou uma decisão impulsiva. Não podia mais suportar as perguntas sem respostas. Se ninguém sabia nada sobre ele, ela mesma descobriria. Aproveitando o silêncio da madrugada, Clara pegou um grampo e dirigiu-se ao apartamento do vizinho. Com a mão trêmula, tentou destrancar a porta. Era mais fácil do que esperava, a um clique e a porta se abriu lentamente. A escuridão tomou conta do ambiente. Clara ligou a lanterna de seu celular, iluminando um espaço vazio e minimalista. Não havia móveis, apenas algumas caixas empilhadas. No centro da sala, havia um espelho antigo, coberto por uma fina camada de poeira. "O que é isso?" ela sussurrou, aproximando-se. O espelho parecia deslocado, como se fosse a única coisa realmente importante ali. Quando Clara tocou a superfície empoeirada, um som baixo ecoou, como um suspiro. Ela limpou o vidro com a mão, e o reflexo que apareceu fez seu coração parar. O vizinho estava lá dentro, sem rosto, movendo-se como se estivesse tentando atravessar o espelho. Clara tropeçou para trás, quase deixando o celular cair. Um arranhado seco surgiu da superfície do espelho, e uma rachadura começou a se formar. De repente, ela ouviu algo atrás de si. Passos arrastados. Lentamente, virou-se. O vizinho estava na porta, sem chapéu, sem óculos. E sem rosto. Clara ficou paralisada ao ver o vizinho parado na porta. Sua silhueta era esguia, quase desumana, e sua face lisa parecia brilhar levemente na escuridão. Sem dizer uma palavra, ele começou a caminhar em sua direção, passos lentos e calculados, enquanto o som arranhado no espelho ficava mais alto. Clara recuou, encostando-se à parede. O que você é?" sussurrou, sua voz trêmula. O vizinho inclinou a cabeça, como se ponderasse a pergunta. Então, com um movimento súbito, apontou para o espelho. A rachadura no vidro cresceu, e a superfície começou a brilhar, revelando um cenário de sombras retorcidas. No reflexo, Clara viu algo que a aterrorizou, era ela mesma, mas sem rosto, olhando de volta com uma expressão vazia e sem vida. "Isso não é real", disse Clara, tentando convencer a si mesma. Mas a figura no espelho se moveu, erguendo uma mão para tocar o outro lado do vidro. O vizinho, ainda silencioso, deu mais um passo à frente e ergueu a mão, apontando para Clara. Então, de dentro do espelho, sua versão sem rosto começou a se materializar.
Primeiro as mãos, depois os braços, até que metade de seu corpo estava do lado de fora. Clara gritou e tentou correr para a porta, mas o vizinho bloqueou o caminho. Ele estendeu a mão em sua direção, e por um breve momento, Clara sentiu um frio intenso atravessar seu corpo. De repente, o espelho explodiu em fragmentos. Clara caiu no chão, protegendo o rosto dos cacos. Quando levantou os olhos, o vizinho havia desaparecido, mas a figura sem rosto ainda estava lá, movendo-se lentamente na direção dela. Você não pode ser eu, gritou Clara, enquanto a figura estendia a mão, tentando tocá-la. Clara correu para fora do apartamento do vizinho, o som dos passos da figura sem rosto ecoava atrás dela. Quando alcançou seu próprio apartamento e bateu à porta, seu corpo tremia incontrolavelmente. Ela encostou-se na parede, tentando recuperar o fôlego, mas algo estava errado. O ar parecia mais pesado, e o silêncio ao seu redor era opressor. Lentamente, Clara virou-se para o espelho no corredor de sua casa. O reflexo que viu a fez congelar. Não havia mais olhos, nariz ou boca em seu rosto. Apenas uma superfície lisa e pálida, idêntica à do vizinho.